ser candidatos ou são pré-candidatos às próximas eleições. Agora o Duda assume o comando do nosso telejornal. Boa tarde. Boa tarde, professor. Estamos aqui com duas personalidades políticas da cidade, a doutora Thelma e o Gazeta, um do PV, outro do PMDB, que estão com o nome aí como pré-candidatos a deputado federal. A Thelma é vereadora, o Gazeta é presidente do PV de Bauru, e é uma força política considerável. Como é que está, doutora? Essa história de pré-candidata é uma realidade? É uma realidade, né? É uma realidade, é um chamamento do partido. A gente está aí para somar, para contribuir. A nossa cidade ainda, a pré-candidatura foi colocada num nicho, né? Onde Bauru tem uma carência de muitos anos e a gente não é de fugir muito às responsabilidades que nos são colocadas, né? E digo assim que você tem uma responsabilidade com o seu partido, mas você tem uma responsabilidade maior ainda com a sociedade. E a sociedade vem mostrando, né, Gazeta? Ela vem mostrando claramente que alguma coisa tem que mudar, que essa política de clientelismo, essa política de alguns favorecimentos, ela está com seus dias contados. Então a gente é pré-candidata, espera poder somar com os nossos parceiros de partido e, se acontecer da mesma forma que aconteceu com a vereança, o nosso compromisso com a nossa cidade, com a região, não vai faltar. E como é que fica na região? Agudos é 8 quilômetros em linha reta de Bauru. O caso do Ottaviani, que se coloca também como candidato a federal e já anunciou o apoio ao Pedro Tobias, que é do PSDB. Como é que fica isso em termos éticos? Eu vou ser uma pessoa muito tranquila. Eu digo de uma maneira sossegada. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Carlão, muito bom. Só que disse para ele, as pessoas em determinados momentos da vida, elas têm que ter lado. Elas têm que ter lado. E ele vai ter que ter um lado político. Ele vai ter que ter um lado político. Olha, eu tenho um compromisso de amizade com o Pedro. Eu também tenho um compromisso de amizade com o Pedro. O Pedro foi meu parceiro no pronto-socorro. Nós trabalhamos anos a fio. O Raul foi sempre meu parceiro, meu colega, foi meu par também no pronto-socorro. Trabalhamos anos a fio. Ele teve o compromisso com o PV e eu tive com o PMDB. O Carlão é uma pessoa espetacular, uma pessoa boa. Eu e ele temos um relacionamento muito bom, mas ele vai ter que ter um lado. Né? Ele tem que ter um lado. Quer ele queira ou não, ele não tendo lado é ruim até para ele. Gazeta, o sua parece que está já o próprio partido te colocando na mídia, é uma coisa já... Claro, ainda é pré-candidatura por causa das datas, mas parece já bem consolidada já. Eu acho que o PV teve uma estratégia muito interessante nessa eleição, né? Coisa que faltou talvez em 2010, quando a gente disputou também a eleição para deputado estadual e eu acabei ficando como primeiro suplente para a Assembleia Legislativa. Talvez faltou esse apoio regional que pudesse dar os 600 votos que faltaram naquele momento. Agora não, agora nós estamos pensando estrategicamente para eleger 2 deputados pela região, né? E com isso o PV reservou essa grande parte da bacia 15, que a gente chama, né? O PV divide a sua atuação por bacias hidrográficas, que envolve praticamente 22 a 26 municípios, uma dobrada estratégica entre a ex-prefeita de Pederneiras, que é a Ivana Camarinha, e a nossa pré-candidatura aqui em Bauru para deputado federal. Então talvez essa possibilidade da junção do prestígio que a Ivana tem regionalmente, do trabalho que ela realizou em Pederneiras, com o nosso desempenho aqui nas eleições em Bauru, que vem sempre num crescimento, né? O PV vem crescendo desde 2008 nas eleições, possa dar a votação suficiente para que a gente possa ter 2 representantes regionais, tanto no Parlamento Paulista como brasileiro. Então, eu vejo com muito bons olhos isso e o PV acertadamente fez essa reserva aqui regional para que a gente pudesse ter um desempenho melhor. Eu achei uma dobradinha muito inteligente a sua com a Ivana. Mas não é estranho, se eu tiver errado, porque eu vi na rede social que você tem uma dobradinha em Pederneiras e outra em Jaú. Jaú Pederneiras é 20 quilômetros, como região se 20 quilômetros da outra, entendeu?
Eu achei extremamente estranho isso. Na verdade não, nós fizemos uma reunião preliminar com o grupo da Ivana para definir quais seriam as cidades que nós teríamos essas dobradas, né? E Jaú ficou consensuado entre o nosso pessoal e o dela que ela faria uma dobrada com o José Luiz Pena, que é o presidente nacional do partido, e eu procuraria uma outra alternativa em Jaú, né? Então tem cidades, o senhor tem uma ideia, nós devemos fazer campanha praticamente em 102 cidades que fazem parte aqui da regional da televisão, né? Dessas 102 cidades, nós vamos dobrar em 22. Só que essas 22 cidades, em 2012, deu para o Partido Verde 82 mil votos para os vereadores. Então, a grande parte dos votos estão concentradas nessas 22 cidades que nós estaremos dobrando. Agora, tem cidades que ela tem uma dobrada específica com o Pena e eu faria uma dobrada com outros candidatos do PV também, né? Sempre, como a gente disse, ciscando para dentro. Nós não fazemos dobrada com candidatos de fora, tem que ser sempre do partido. Então, em Jaú, provavelmente a gente deve dobrar com o vereador Lampião, que é candidato lá, pré-candidato a deputado estadual. Em Marília, devemos ter uma outra dobrada com um candidato daquela região e Botucatu também. Então, nós dividimos estrategicamente a região para que todos pudessem sair ganhando e a votação do PV pudesse ajudar a eleger os nossos deputados. O Tófano é carta fora do baralho? Não, de forma alguma. O Tófano vai estar atuando em Jaú, vai fazer campanha inclusive para Ivana. Mas não será candidato? Não será candidato. Nessa eleição não será candidato. Mas ele vai fazer uma grande campanha na região de Jaú para a dobrada Pena e Ivana. Professor, às vezes que é o articulador, o pessoal não vê o quadro estratégico, né? É muito importante a pessoa que está atrás, né? A gente não costuma dar valor para os grandes articuladores, mas eles têm uma... E até porque ninguém papel se elege fundamental, e ninguém né? se elege sozinho, né? É grupo, por exemplo, se o Pena for bem votado na região, certamente esses votos vão me ajudar também na minha campanha. Então, quanto mais votos o partido obtém, mais deputados a gente elege. Então, internamente a gente não concorre com ninguém, né? O Pena, o histórico dele, ele é muito bom de cargo, mas não é tão bom de voto assim, né, Gazeta? O histórico... Na última eleição que ele conseguiu o mandato, ele fez 75 mil votos, né? Um presidente de partido... Mas eu acho que ele deve aumentar esse percentual agora, pelo desempenho que ele teve no Congresso Nacional e pela liderança que ele criou dentro do Partido Verde, ele deve aumentar esse percentual. E espero que aumente, né? Porque quanto mais votos ele tiver, ajuda também os outros candidatos, né? Agora eu estou conversando com a vereadora Thelma, não com a pré-candidata a deputado federal. Agora o chumbo vem. Me responda, aonde vão parar essas histórias da FUNPREV? Como é que você está vendo isso? Você está entrando Então, no ritmo de Brasil, aqui todo mundo pode fazer... Eu não gosto dessas coisas, o senhor me conhece muito bem. Quem me conhece sabe que essas coisas assim... que não são muito claras, me incomodam, né? Eu não, na legislatura passada já existia um problema, né? Houve uma mudança no estatuto da FUNPREV tentando amarrar mais, para ter mais transparência. Agora, isso tem que ser explicado, porque olha, 45 milhões é dinheiro pra caramba. Puxa vida. Não é pouco dinheiro, é muita grana, professor. E acho também o seguinte, fica muito difícil você vincular uma instituição só na projeção do que ela vai receber de receita de aplicações financeiras. Já disse aqui, o senhor sabe muito bem, quando todo mundo dizia, o Brasil vai continuar assim, eu dizia, olha, essa grande onda havaiana, ela vai virar marolinha, nós não vamos caminhar eternamente nesse boom financeiro vivendo de aplicações. Precisa ver. Dinheiro dos outros só se faz aplicações conservadoras. Dinheiro alheio, você só faz aplicação conservadora. Então precisa de ter uma resposta, vai ter que ser chamado, vai ter que explicar aonde aplicou, por que fez isso, por que fez aquilo. Aplicaram na Petrobras, será? Olha, 83% das aplicações... Petrobras é o maior ponto de vigário da história desse país. Coitado do Getúlio, morreu por causa da Petrobras e o PT afundou a Petrobras, né? Pelo que a gente sabe, 83% foram feitas em aplicações conservadoras e 17% foram feitas em ações. Mas mesmo essas ações, eu sou muito preocupada. Quando eu fui diretora da Unimed, eu nunca joguei no mercado de ações.
Poderia ganhar muito, mas poderia ter uma surpresa desagradável. Eles têm a preocupação deles é conservar a grana, né? Não é tanto a especulação que é importante, né? Você não pode ter uma perda, né? Você tem que ter a reposição e se tiver um ganho, claro, já é bom. Agora, outra coisa, né? A rentabilidade da Funprev, ela tem uma influência direta no orçamento da prefeitura. Também é uma coisa que é desagradável. Sem dúvida. Fica ali esperando isso. Também não pode crucificar. Então precisa ver quanto foi a rentabilidade. Teve algum ganho real? Ou teve perda? Onde aplicou? Por que aplicou? Se teve alguma coisa negativa. E não é a primeira vez que passa esse filme, né? É um filme triste. É verdade. Mas as explicações terão que ser dadas. Eu só queria fazer um comentário nisso que a Thelma está falando, que eu acho que o país está clamando por isso, não é de hoje, né? A gente viu as passeatas de julho. Eu acho que falta mais um controle social dessas instituições e mais transparência. Eu acho que a Câmara pode contribuir muito com isso, para que a Funprev tenha mais controle social na sua gestão. Porque, queira ou não, esse dinheiro sai do bolso de cada pessoa de Bauru. Não é um dinheiro aleatório que está jogado lá e que você tem que aplicar nisso ou naquilo para ver se vai dar algum tipo de rentabilidade. Eu acho que um controle social mais apurado, além do controle que a Câmara já tem que exercer constitucionalmente, é importantíssimo para qualquer instituição. Não estou falando só na questão da Funprev, a gente está para criar agora o Instituto de Planejamento, né? Se o Instituto de Planejamento também não tiver esse controle social e a transparência necessária, vai virar uma organização dentro de outra organização. Vai ser mais um... Exatamente. Né? É um problema sério. A palavra-chave é transparência. Sem dúvida. A população clama por transparência. Nós estamos discutindo aí, empresa pode dar ou não pode dar dinheiro. Eu acho que basta a transparência, você já vê as amarras. Ô Gazeta, você colocou os movimentos sociais, mas eu acho que a população séria, ela foi para as ruas e sumiu das ruas porque a polícia não soube controlar os baderneiros. É uma lástima o que está acontecendo. Nos primeiros momentos eu vi estudante sério indo para as ruas, menino bem intencionado, sumiram tudo com tanta violência. É verdade. Que profissionais e bandidos promoveram. Que culminou ontem com 35 ônibus queimados em São Paulo. Onde está a polícia? Ou a polícia escapa do controle político, ou ela não vai ter mais utilidade nenhuma. É verdade. Entendeu? Quer dizer, porque os políticos sabem que aquilo que é certo é politicamente errado, né? Minorias vão falar besteira e etc. Então o povo brasileiro fica no estado de São Paulo. A polícia é controlada por políticos. E no plano federal, o Supremo Tribunal Federal controlado pelo governo federal. Aonde fica a população, eu pergunto para você? Você tocou no ponto certo, Duda. Talvez a polícia, por conta de não ter uma experiência prática naqueles movimentos que aconteceram em julho, tenha sido a causadora e a indutora da saída das pessoas da rua. Foi isso. Por que a causadora? Porque as pessoas só se mobilizaram mesmo quando viram que a polícia começou a bater em estudante de forma aleatória, né? Eu lembro que teve uma jornalista da TV Globo que recebeu uma bala de borracha no rosto, né? Aquilo motivou que as pessoas no outro movimento saíssem às ruas para protestar, inclusive, contra essa violência, né? E depois, quando você teve aí as depredações, e aí você teve outras pessoas na rua tentando usar o movimento para outras práticas que eu não concordo, você teve o afastamento da sociedade e a polícia também não soube controlar esse movimento. Então, é um processo de amadurecimento. A polícia vai ter que ser repensada no país. Queimar 35 ônibus numa noite... Sem dúvida. Você está entendendo? E fica aqui a gente horrorizado com o que está acontecendo na Síria, né, entendeu? Quer dizer, ou a polícia assume o seu papel de polícia, o Supremo Tribunal Federal para de brincar, de fazer justiça, deu uma sentença. O próprio Supremo reformou a sentença do Supremo. É piada. Se é Supremo, era a última instância, né? Entendeu? Quer dizer, aonde que nós, cidadãos, vamos nos colocar na sociedade brasileira? Entendeu? E ainda desarmaram a população ainda. Tiraram as armas da população. Desarmaram a polícia à época, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, olha, é um segmento de suma importância para a sociedade. E que não tem a valorização que precisa. Não, isso sem não dúvida tem salário digno, não tem treinamento digno, né? E
E hoje não pode colocar a mão, porque se segurar em alguém e ficar roxinho, eles não estão é esse o lascados, problema, né? é o controle político, Thelma, você me perdoa. Mas, professor, não tem salário digno, um policial ganha mais do que ganha um professor do Estado. É pouco. Calma, mas não é por isso. Professor, além de tudo isso, tem isso também. E se colocar a mão nas pessoas... Tem toda uma geração de problemas para eles. Então, tem muitas coisas. Sim, né? Esse é o problema. O controle social, a reforma do nosso Código Penal. Né? As pessoas que foram... Os movimentos eram justíssimos. Eles tinham que ter continuado e ter um foco. Quando entrou, quebrou-se o foco daquilo que era justo e que vieram os baderneiros e que não houve condições de controlar, é o que o senhor disse, as pessoas boas saíram de foco. Sai fora, não quer ficar lá. Você tocou num assunto importantíssimo que eu queria só tentar abordar um pouco mais. A história da reforma do Código Penal e do sistema penitenciário brasileiro, que é uma vergonha. Isso é uma vergonha para qualquer país do mundo que a gente faz aqui com o sistema penitenciário e com as leis, né, penais. Desde o caso de Agudos aí, esse é o pior da história. O menino matou um homem, ficou 5 meses na Fundação Casa, 5 meses, saiu e matou outro. Então, esse é o grande problema, Duda. As leis de execuções. Não, hoje o sistema penal brasileiro, ele tem como princípio básico a ressocialização do preso. E se esquece de ser punitivo. O crime contra a vida... Não protege a sociedade, esse é o termo. Na verdade, ele inverte o foco, né? Porque você tem que punir e ao mesmo tempo ressocializar. Claro. E proteger a sociedade civil que trabalha, que produz. Claro, mas a punição tem que ser exemplar. Por exemplo, alguém mata uma pessoa e se esconde 24 horas, se ele não vai preso, responde em liberdade. Onde já se viu isso? Um crime contra a vida, você responder em liberdade. Não tem cabimento isso. Então, isso que a Thelma falou é imprescindível para o país se ele quiser amadurecer suas instituições nesse sistema de polícia e penitenciária. Tem que fazer uma reforma completa nisso. Total. Ô Thelma, o Pedro Valentim fala uma coisa interessante aqui. Em 2012, quando denunciei na Câmara Municipal um concurso municipal que poderia estar sendo apadrinhado, abriu-se, até depois da reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, uma comissão especial de inquérito. O grande erro da comissão foi não ter investigado as aplicações da FUNPREV, porque com certeza o rombo teria sido bem menor. Olha, essa comissão, a gente viu que nos jornais já se manifestou e que vai fazer uma chamada maior para maiores explicações, né? Na época, nós vimos que ela se afundou bem, a Comissão de Fiscalização, e se aprofundou bem e não encontrou nada. Mas houve, na legislatura passada, até uma discussão muito grande que não se conseguiu implementar, que foram as mudanças do Estatuto da FUNPREV, que foram implementadas agora. Então, eu acho que com a transparência e com a cobrança e com o entendimento dos vereadores que tinha que mudar, e foi uma discussão pesada com relação ao novo estatuto, pressão dali, pressão daqui, mas se optou pelo melhor, eu acho que tende a melhorar. Mas essa explicação vai ter que ser dada também, desses 45 milhões. O doutor Natanael faz uma pergunta para cada um. Gazeta, tenho certa admiração por você, mas preciso aparecer mais nos eventos políticos e sociais da cidade, não apenas nas vésperas das eleições. Eu sei, Natanael, isso é uma pergunta recorrente que as pessoas me fazem e eu vou explicar mais uma vez. Quando a gente participa de um processo eleitoral, você fica mais exposto na mídia, né? Então eu apareço sempre nos jornais, na televisão, nos debates, e aí as pessoas veem a nossa presença com mais atenção. Fora do período eleitoral, como eu não possuo cargo, eu não fui eleito para nada, não tenho cargo público, fica difícil para que eu consiga esse espaço nas mídias, tanto no jornal, talvez a TV Prevê seja a que mais me chama aqui para dar entrevistas, para que eu consiga opinar aqui sobre as questões da cidade. Mas raramente a gente é ouvido. Então, pode parecer para as pessoas que a gente fica afastado do processo cotidiano da cidade. Não é verdade, né? Porque eu participo quase sempre das audiências públicas na Câmara, participei aí recentemente da questão do Instituto de Planejamento para a discussão desse tema. Tenho a minha vida normal, como pizza todo final de
semana, vou à feira aos domingos, jogo meu futebol. Então, é que as pessoas têm essa falsa impressão que a gente só aparece em época de eleição porque eu fico mais exposto, mas não é verdade. Eu estou presente na vida cotidiana de Bauru e naquilo que eu posso opinar. Quem me segue no Facebook sabe disso. Eu faço todas as minhas opiniões pelo Facebook, que é um canal de diálogo que eu tenho com as pessoas que me acompanham e com a sociedade de Bauru. Você deve jogar mal futebol para burro, não? Por incrível que pareça, eu sou bom. No gol, É goleiro, como goleiro, eu sou bom. goleiro. Diz que é bom. Bem, Na minha época, o mais ruim a gente colocava no gol, entendeu? É verdade. O mais ruim vai pro gol, entendeu? Pronto. Mas eu jogo bem no gol. E para você, o doutor Natanael pergunta também. Ele fala: Thelma, o que a senhora tem a dizer sobre os 12 médicos que pediram exoneração porque não querem cumprir horário com a implantação do relógio de ponto? Olha, quando foi levantada essa situação na tela, eu fui bem clara. Se você tem um contrato de trabalho, cumpra. Se você não está contente com o que ganha, é justo que as categorias vão em busca da remuneração que eles achem justo, que façam as suas reivindicações e vá buscar o salário que julgam pertinente à classe. Agora, a exoneração é uma questão pessoal de cada um. Se a pessoa Tem não 12 quer... que pediu para sair mesmo? Olha, não sei, Duda, sinceramente eu não sei. O que nós sabemos é o seguinte, de 9, é que os novos vêm, trabalham 1 mês, 2 meses, é veiculado um salário, na verdade é 3.700 bruto, né? 3.763, eles acabam ganhando mais trabalhando aí fora e pedem a exoneração. Mas digo o seguinte, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é cumprir aquilo que lhe foi acordado. Segundo, se ele não está contente, ele tem que ir embora. Então, a única coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, tem que perguntar para as pessoas, olha, eu não estou contente, esse ganho não é compatível com o que eu esperava, eu vou embora, mas pelo menos está sendo honesto, né? Existe uma honestidade. Hoje, todas as unidades têm um relógio de ponto, as pessoas estão cumprindo e se não estão achando que é diferente, estão indo embora. Então é um jogo limpo, é um direito deles. Eu tenho que perguntar para eles por que eles foram embora. Gazeta, se você tivesse ganho para prefeito de Bauru, tinha acabado esse viaduto já? Então, eu acho que está bem encaminhado a história do viaduto. Infelizmente, tem algum problema que a gente tem que começar a esmiuçar isso, né? Porque se conseguiu o recurso aí a fundo perdido das emendas da bancada paulista, o recurso veio, a empreiteira foi contratada e teve todos os problemas. O que eu posso dizer é o seguinte, o viaduto sozinho não vai resolver o problema de trânsito naquela região da cidade. Ele vai, na verdade, afogar todo o sistema ali na Campos Salles, onde você vai subir. Ele vai exigir a complementação. Né? Tem várias obras complementares ao viaduto que têm que ser realizadas. Infelizmente, a gente está levando 20 anos para concluir uma das etapas que não resolve o problema. As pessoas que vão, depois do viaduto inaugurado, vão sentir isso na pele. Então, ali precisa de uma obra mais estruturante, não na questão só da Campos Salles, você tem ali a Castelo Branco, que também tem uma outra situação complicada de trânsito, principalmente nos horários de rush da cidade. Então, o viaduto sozinho não resolve o problema e, infelizmente, a cidade ficou patinando durante 20 anos para resolver. Espero que agora, com esse novo prazo que a empreiteira deu... Se já tivessem terminado, claro que também já estariam mexendo com as novas obras, né? Precisa de muito mais recurso. O Iso Filho se defendeu aqui na TV Prevê quando ele usou essa frase, ficou famosa em Bauru. Ele disse que ele não ia terminar o viaduto porque ele levava nada a lugar nenhum. Você lembra dessa frase dele? Lembro disso. Nada a lugar nenhum, porque você vai servir para bananeiro passar para cima e vender banana do lado de lá, entendeu? E na verdade, leva nada a lugar nenhum, mesmo do jeito que está. Vai terminar o viaduto, agora é claro, se fizerem as obras complementares que tem que fazer, o trânsito em Bauru seria totalmente... Não tenho dúvida disso. Eu acho que aí resolve uma parte dos problemas. Mas é muita grana, desapropriação, tanta coisa, né? Vai envolver muito mais recursos que a gente necessita e eu acho que Bauru, infelizmente, não tem esse recurso e a gente estava comentando isso. O próximo prefeito vai ter uma dificuldade gigantesca para administrar em termos de pagamento de dívida, situação que a cidade ainda se encontra, né? E aí nós vamos ter que administrar aquilo que é mais importante.
E parece que Bauru ele tem uma marca de obras inacabadas, né? Agora o Maquissude morreu, tem ali o buraco no Maquissude no Antônio Alves. Se for na Otávio Pinheiro Brizola, privado, né? Mas mesmo assim é uma barbaridade. Ali no Otávio Pinheiro Brizola tem lá aquele prédio ali do lado da farmácia da sua nora lá, uma barbaridade, lá inacabada também. Nós temos o viaduto aí que ficou um tempão. Nós temos há 20 anos esperando uma faculdade de medicina, ou estadual, quiçá agora sai uma federal. Tem algumas marcas pesadas, né, na nossa cidade. E vim pela USP, tenho certeza que... Se Deus quiser. A Cidinha, hoje a nova diretora, ela parece mais aberta para isso. O reitor é favorável, isso, o reitor agora, é de Ribeirão Preto. Isso. Agora precisa de ver aí claro, com a presidente acenando aí. Ele quer que a USP assume e não quer melhorar o ICMS da USP. Está sobrando dinheiro para a USP, professor? Está sobrando dinheiro. Mas manter uma faculdade de medicina... Dá, professor, dá. Ô, Thelma, é muito vago falar, dá para manter. Não. Tem que ver número, não é assim. Não, veja quanto sobrou de recurso da USP. Fazer uma faculdade de medicina é uma coisa, manter uma faculdade de medicina pública é outra. Hoje, Bauru, por exemplo, com a USP... Está sobrando porque nós tivemos pico de CMS, e o governo federal não aproveitou, não gastou em infraestrutura, receberam dinheiro para... E agora fixo, o dinheiro, a porcentagem que a USP recebe mas da encurtou CMS. Agora, toda a área básica está pronta. Toda a área básica aproveita todos os professores da faculdade de odontologia. É mais fácil. Não, aproveita todos da odontologia. Da área básica? Primeiro, 2 anos. E aí, 2, 3 anos. Depois forma. O problema é o hospital. O hospital, aproveita o hospital lá da USP, que está lá pronto. Thelma, você é médica. Por isso que eu estou falando para o senhor. É isso. É possível. É possível. Sem examinar. Eu não falo nem que é e nem que não é. O que eu falo é o seguinte... Veja o caixa que a USP tem hoje. O que a USP está querendo... Você pode estar certo que uma faculdade de medicina é muito mais cara que uma de engenharia, que uma de odonto, que de tudo para fazer nos níveis da USP, da Unicamp. Tem que ser uma faculdade e da Unesp, boa. Claro, né? No nível deles. Opa. Agora, se eles não tiverem uma coisa recíproca em imposto... Mas tem. Pode acreditar. Eu só espero que alguém faça, porque desde que eu estou na terceira série do primário no curso no Prevê Objetivo, eu ouço falar dessa faculdade de medicina. Todo mundo. Estamos esperando essa medicina. Quem está mandando essa pergunta, olha, ele fala, boa tarde, Duda, entrevistado. Embora não acabaram com a prostituição, o adultério e a promiscuidade partidária do partido. Falei, porra, tem alguém defendendo as comadres aí. Onde um partido apoia uma legenda no Estado e é inimigo da mesma em outro Estado, é uma vergonha isso. O Brasil não será um país sério. Não tem mais partido, né? Não tem. Pode fazer 6 CPI à vontade que essa gente nunca será punida. Se existe algum baderneiro ou assassino nesse país, é a classe política como grupo. É o povo brasileiro. Infelizmente... Os suíços não podem ser candidato no Brasil, nem os alemães. Eu falo assim, nós temos que melhorar a educação. Isso é coisa lenta, né? A nossa polícia é formada de brasileiros, as nossas escolas, os nossos magistrados, os nossos médicos. Nós temos que melhorar como nação, seriedade, coisa séria. Agora, não ter política, não ter partido é uma lástima, é uma pena. O que vocês propõem para melhorar este quadro? O Reginaldo da Vila São Paulo. Eu, particularmente, acho que ter 34 legendas já é um absurdo. Isso é uma prova que não tem nenhuma, né? Isso, então eu chamo de legendas, né? Agora, a propositura para melhorar, Reginaldo, eu concordo com as coisas que você fala. Mas eu digo também de uma forma aberta, não sei se o Gazeta vai concordar comigo. Sou eu, é o Duda, é o Gazeta e é você que colocamos o cara lá. Então, quando nós usarmos o nosso dedo indicador, pá, e confirma de uma forma adequada, nós vamos ter política séria. E a hora que as pessoas sérias chegarem,
A gente também espera que haja uma convergência, é lento, haja uma convergência e 34 legendas. Infelizmente eu não vou ver isso. Eu já estou mais para lá. Eu não sei o que você pensa, Gazeta. Não, eu espero ver isso. Você espera? Eu espero ver isso e acho que essa eleição ela é um divisor de águas nesse processo. Eu acho que se as pessoas realmente querem uma reforma do Estado brasileiro para que a gente possa ter novos horizontes, inclusive com a reforma política, avalie, por favor, os candidatos à presidência da República. Veja o que cada um deles vai defender em relação a esse quesito. Quem já teve oportunidade não fez e quem está defendendo algo que está de acordo com aquilo que a gente pensa de país. Se não for assim, a gente vai continuar mais 4 anos reclamando. A classe política só vai mudar realmente quando a gente começar a comparar propostas e votar naquilo que a gente acredita. Porque votar no passado, não, porque fulano fez alguma coisa, então eu vou continuar votando nele. Não é assim. Não é assim. A gente tem que avaliar as propostas e essa eleição é crucial para esse divisor de águas que o Brasil precisa. Portanto, a reforma política era para ser feita ontem. E concordo plenamente com a Thelma. 34 agremiações políticas é um absurdo. E o Duda falou exatamente isso. 34 não tem nenhuma. Porque cada um defende os seus próprios interesses. E é assim todos os partidos. Né? A gente tem esses problemas de fisiologismo, do clientelismo. E por incrível que pareça, no Congresso Nacional, a gente tem bancada de tudo. Bancada dos evangélicos, bancada dos ambientalistas, dos ruralistas, não tem a bancada do povo brasileiro. Ninguém defende os interesses da sociedade, cada um defende o seu próprio segmento e aí, infelizmente, a gente acaba achando que todo político é igual. E não é verdade. A gente tem que saber avaliar bem e essa é uma eleição crucial para o povo brasileiro definir os seus destinos. Você tem razão, Gazeta. Talvez seja a hora de uma retomada das diretrizes do país. Mas essa retomada só vai acontecer se as pessoas analisarem com critério. Se a força econômica vencer mais uma vez, vão ser 4 anos iguais. Por quê? Porque não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Exatamente isso. Ah, tem gente boa? Tem. Tem gente que precisa ser trocada? Tem. Agora, não dá para colocar todo mundo na mesma panela, né? Mas, o que é força econômica? Eu acho força econômica, professor? Umas palavras vagas. Não é vaga não, professor. Então vai, explica. Força econômica é o dinheiro que algumas pessoas têm para fazer campanha. É dinheiro. Algumas pessoas são bancadas. Conta no dedo quem está lá por isso. Não é assim, não. Eu acho que assim, não é nada disso. Tá o pessoal hoje, todo mundo está representado no Congresso, minorias, maiorias, movimentos afrodescendentes, tudo, militares, está tudo lá. O problema é que o político brasileiro não tem seriedade. Quer ele saia de camadas mais simples e de camadas que você chama de força econômica. Eu votei no PT para a presidência lá atrás, porque achava que o PT era um partido mais sério. Falei, acho que chegou a hora do PT. Ia fazer as transformações. Vai fazer as transformações. Não era força econômica nenhuma. Depois sim. Aí encheram o Lula de dinheiro já para outra eleição, encheram a Dilma na outra, porque fez o jogo do que se chama de força econômica. Então. Eu acho que o Brasil não tem seriedade, não tem vergonha na cara. O cara assumiu, o cara está tudo bem, ele é contra, tem que mudar, tem que melhorar. A hora que ele pega um cargo, uma caneta e um cargo de executivo, ele taca a mão na rapadura. É uma vergonha. Eu estou com mais de 70 anos de idade, vendo isso acontecer, se sucedendo, se trocando de bandeiras. Agora, tem gente séria? Está cheio de gente séria. Tem que procurar, mas não tem o poder na mão. Mas como tem que procurar quebra, essas pessoas sérias. Como que a gente quebra esse ciclo vicioso, né? E essa sistemática de você eleger uma pessoa que prega uma coisa, quando ele assume, faz ao contrário, né? Como quebrar isso? Eu não entendo ainda como a gente quebrar esse movimento, mas eu acho que o voto é a grande ferramenta disso, não tem outra forma. É a gente tentar acreditar em propostas que possam mudar. Como a gente acreditou no PT lá atrás, na década de 90, todos nós, grande parte da população brasileira acreditou, porque era um país que pregava ética, transparência e tudo mais, e acabou servindo para os mesmos processos. E que história do Lula, que é uma história mais bonita, o homem veio num pau de arara, virou presidente da República. É a história mais linda que esse país podia ter, né? É verdade. Quer dizer, é uma história mais linda, saiu do nada, né? Maravilhosa a história do Lula. Eu acho que de chorar. É só, né? só com a educação que nós vamos conseguir. Só com a educação. Excelente. É só com a educação e o aculturamento ele se dá com o tempo. Mas é
eu acho que eu não vou ver Gazeta, mas não, eu quero muito que o meu filho veja isso. Que tenha orgulho de ser brasileiro. Os meus netos, bisnetos. Embora eu pretendo morrer com 100 anos, viu? Beleza! Olha, vou fazer uma última pergunta rápida, já explodimos o tempo já aí, porque é da FUNPREV, o Hélio do Meiridota que está mandando. O que eu vejo hoje sobre o rombo da FUNPREV de 43 milhões de reais é que querem jogar em cima da população para cobrir esse absurdo que surgiu por aqui. Nós não temos nada a ver com essa roubalheira. O Legislativo deveria ir a fundo e checar tudo isso. Aí a promotoria precisa um pouco mais de apuração e não passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não acredito que alguém vai passar a mão na cabeça de ninguém, não, viu? Eu acho que esse legislativo aqui, ele não tem costumado passar a mão, não. Se vai, tem analisado, algumas vezes tem feito buscas, está lá o seu companheiro e meu companheiro, o Raul também, que tem uma independência grande, como a gente tem, é que às vezes falta você encontrar a prova. Você tem feito a busca, tem analisado, e mesmo se não encontrou a prova, você encaminha para o Ministério Público, que ainda tem um poder investigativo maior. Mas eu acho que ninguém vai passar a mão, não. Precisa saber, não é possível um negócio desse. De forma reiterada. Tem que ter um esclarecimento. Os meus comentários eu já fiz a respeito da FUNPREV. Eu acho que cabe à Câmara Municipal fazer essa fiscalização, e é o que eu digo, tem que ter transparência e tem que ter o controle social. Está fiscalizando bem, hein? Fiscalizando bem, mas realmente quem tem que botar no chilindró é o Ministério Público mesmo, que tem que entrar com ações, e aqui em Bauru o Ministério Público tem um histórico, por enquanto, muito favorável do Ministério Público. Vamos ver se continua assim. Thelma, mais alguma coisa, querido? Eu agradeço a oportunidade, né? É sempre bom estar aqui, e espero que todos tenham tido um bom feriado de Páscoa aí, né? Olha, vou ser honesto, eu entrei na política agora porque eu acredito que as coisas podem mudar. E repito, eu queria muito que meu filho encontrasse um país melhor. E se as pessoas boas não colocarem o seu nome à disposição da sociedade, e quando elas põem, já dizem, né, que se o pavão não tem rabo, a gente põe, as pessoas começam a denegrir as pessoas, nós não vamos mudar. Então a gente não pode ter medo e tem que se expor. E só quando você se expõe é que você encontra as barreiras, e isso não vai ser vencido do dia para a noite. Mas tem que ser vencido. Tem que ser vencido. Muito obrigado, professor. E obrigado, Gazeta. Que é isso. Gazeta, mais alguma coisa? Não, agradeço também mais uma vez a participação, a Thelma aqui pelo debate, e acho que a gente pode colocar o ponto de vista aqui. Eu vou estar sempre à disposição da TV Prevê, da Sociedade Bauruense. Eu tenho lá a página no Facebook, as pessoas que querem me acompanhar, ouvir um pouco das opiniões, pode acessar. Eu vou estar criando agora a fanpage para que as pessoas possam ampliar a participação nas redes sociais comigo. E estou aí na vida política da cidade, faz um tempinho já, discutindo a cidade, discutindo a região e vendo o que a gente pode fazer em conjunto com as pessoas daqui para melhorar a nossa vida e a vida do país. Então, vou estar sempre à disposição para o debate. Então, obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Gazeta, obrigado. Olha, Bauru vai fazer 2 federais e 3 estaduais dessa vez. Eu estou falando direto aqui. Se Deus quiser. Pode escrever. Pode escrever tomara que vai fazer, né? Vai fazer 2 federais e 3 estaduais. Agora, eu gostaria de ver a polícia do estado de São Paulo com autonomia, porque olha, a polícia tem gente boa, séria, e não é por causa de salário, não é nada. Ela depende, infelizmente, sempre tem político tentando controlar, porque, e não sei onde vai parar. Um movimento que queima 35 ônibus não é movimento político. Ou é bandido, ou é gente que se interessa pela anarquia, que eu também não acredito. É crime organizado por trás disso, para atemorizar ainda mais a polícia, é o que eles estão fazendo. Se ela não tiver mais autonomia, não sei onde nós vamos parar. Não sei onde nós vamos parar. Sinceramente, eu enxergo, fecho o olho assim, enxergo lá na frente coisa parecida com guerra civil e etc. Lamentavelmente, eu enxergo isso.
Eu agradeço a sua audiência. Tchau.